Bom, gente, então, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui no nosso YouTube. É um prazer estar recebendo a Marcela e a Lisiane. Temos aqui também um convidado oculto, o Edson, vai ficar com a gente aqui nos bastidores também. E hoje o nosso encontro aqui, ele tem muito uma perspectiva de conversar sobre como que essas questões todas, né, que estão hoje abrangendo aí o mundo, principalmente falando das políticas de ESG, que a gente sabe aí que estão pegando a questão ambiental, a questão do social, dos impactos sociais, e também a questão de governança, de como que a gente lida com todas essas regras, estão sendo trabalhadas em empresas que têm uma visão mais global, mas que atuam de formas muito pontuais regionalmente, principalmente olhando esses cenários mais pontuais, né? Quando a gente fala aí da diversidade, da inclusão e da equidade, a gente acaba tendo que ter atuações bem direcionadas e reconhecer esses territórios onde cada uma delas está atuando. Então, eu queria primeiramente agradecer muito a presença de vocês e pedir para que cada uma se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de si, do porquê que se conecta aqui com a gente e como é que vocês enxergam esse movimento nesse primeiro momento. Então, por favor, Marcela e Lise, fiquem à vontade, o palco é todo de vocês aí. Lise, por favor, pode se Então, apresentar. claro, vamos lá então. Então, quem é a Alice na fila do pão, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata de trabalhar na empresa Yara, porque ela tem uma cultura que vem muito ao encontro do que eu acredito. E tanto nessa parte que tu falasses, tanto na parte social, quanto na parte ambiental, e principalmente, então, nessa parte de inclusão e diversidade, né? E agora também, então, aderindo aí um equidade. Então, eu faço parte da empresa no setor de tax, de tributação, mas eu sou aquela pessoa que eu acabo aí passeando pelos vários setores da empresa, e a Yara, ela tem isso, ela acaba dando essa abertura para os colaboradores, deixando as portas abertas, né? Hoje as câmeras abertas, não importando qual o grau, né, que você esteja lá dentro. Então, isso eu tenho muito forte em relação à abertura da diretoria e tudo mais. Então, é muito bacana estar aqui, não só como uma agente de diversidade e inclusão da Yara, mas também falar da empresa que eu gosto e acabo tendo aí um grande carinho. E você, Má, conta pra gente um pouquinho. Então, tá. Obrigada aí, primeiramente pelo convite, uma satisfação muito grande poder participar de um momento que realmente representam valores da empresa e valores para a gente, né? A gente, no âmbito de operação, a gente tem muito claro do que se trata de valores, que é aquilo que a gente não negocia. Então, é o que realmente faz sentido para mim, é o que é importante para mim. São coisas que eu aprendi na minha infância, então são coisas que eu faço questão de carregar e faço questão de, literalmente, preparar o terreno para quem vai vir aí à frente. Eu sou mineira, sou engenheira florestal, tive o prazer imensurável de concluir minha graduação na região do Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito antiga dentro do país, e que é uma região muito rica de pessoas, mas que um pouco esquecida economicamente falando. E é algo que é uma região que a gente consegue perceber muito forte o peso e as heranças históricas de um país colonizado. Então, eu fui para a área florestal porque meus pais são extensionistas, então acabei tendo uma influência de casa para poder escolher. Então, desde criança, estava ali envolvida no meio do mato, no meio da roça, meu pai e minha mãe trabalhando exatamente com isso, e eu acabei optando pela graduação nessa linha, por gostar das ciências exatas e gostar também muito dessa parte ambiental.
Estou na Bayer há 1 ano e meio, atualmente estou como consultora de tecnologia florestal, então trabalhando na parte do marketing estratégico. Estou fora de Minas já tem quase 8 anos, entrada aí, tendo oportunidade de passar por alguns estados a trabalho. E é isso. Vamos falar hoje de um tema que é super importante. Eu não acredito em um mundo melhor, pode ser economicamente, pode ser ambientalmente, se a gente não tiver socialmente pautado em um mundo mais justo possível. Então, eu sempre fui muito incomodada e muito revoltada com o fato de ser a única nos lugares. Então, ter sido a primeira mulher a chegar no campo, nas empresas que eu passei, de ser sempre a única solitária no meio dessas áreas. Então, acho que é super importante, agora que a gente chegou em determinados lugares, que a gente possa olhar para os lados e saber, a gente chegou aqui sozinha, a gente precisa de mais gente aqui com a gente. Então, vamos preparar o terreno, porque a luta é muito grande. Ainda. Muito bom, uma gratidão mesmo de vocês terem topado estar aqui com a gente. E aí eu queria te perguntar um pouquinho, né? Já ficou nítido que, assim, você tem uma questão familiar aí, tem toda uma questão de origem, a Lígia tem toda uma questão de conexão com isso, e por conta disso a gente vê que hoje, no cenário atual, principalmente durante esse período de pandemia, acho que isso ficou mais escancarado, né? A gente tem tido ações ao redor do mundo que estão olhando muito como que a empresa, dentro desse território que ela se instala e que ela atende, e até mesmo olhando a outra ponta, né, que é quem consome, que é quem compra lá na ponta final, elas vêm desenvolvendo trabalhos muito grandes no sentido de, poxa, como é que eu impacto a minha questão de distribuir produtos, de produzir insumos, de fazer as entregas, de como que eu envolvo a comunidade, né? Como é que eu atendo ali, inclusive, às vezes, algumas legislações mais específicas. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho das duas empresas, como é que vocês trabalham essa questão desses impactos, como é que as empresas hoje se organizam, se vocês quiserem, inclusive, apresentar para a gente algum material, fiquem à vontade, para fazer esse trabalho de uma forma a minimizar esses impactos e a procurar incluir cada vez mais a diversidade que a gente encontra nos lugares onde a gente está, né? Sejam eles dentro da empresa ou no ambiente onde ela está instalada ou junto a essas comunidades todas. Então, tá. Então, eu vou apresentar. O bom é que isso aqui é mais ou menos igual quando a gente diz assim para os filhos, sabe? Eu tinha falado isso para a Má hoje. Quando a gente diz, nosso filho é super mega educado, daí chega lá na hora, ele quebra uma prateleira, entendeu? Então, isso aqui é mais ou menos o que está ocorrendo agora, galera. Então, Entendeu? peraí, vê se você consegue pegar aqui o controle. Vai lá. Aí, peguei. Bora. Vamos lá. Então, eu entrei na Yara fazendo parte do grupo de inclusão e diversidade. Mas o mais bacana é que eu acabei gostando tanto que eu acabei virando uma agente também desse grupo. A cultura, eu sempre comento isso nas minhas redes sociais e principalmente no LinkedIn, que é uma das redes que eu mais gosto, vou dizer assim, em relação à cultura da Yara. Que ela vem, né, até quando eu iniciei a minha conversa com vocês, eu comentei que vem muito em conta do que eu realmente acredito. Então, não é aquela coisa que eu posto, que eu estou lá quase 1 ano, que eu posto e digo assim, Yara, né, porque eu entrei, é um máximo, aquela coisa, não. Nos bastidores, no backstage, ela é a mesma coisa. E eu sou tratada muito bem. E não só eu, Liz, mulher, negra, PCD. Eles têm um olhar, a gestão ela tem um olhar, a empresa em si tem um olhar muito... com um olhar, eles olham com um olhar de prisma, né? Tem um olhar que acaba pegando todo, não só um foco
não só, a Lise entrou pelo Inclusão e Diversidade, ela vai fazer a trilha, e era isso. Não, eles têm um olhar total em relação à minha carreira, como eu estou me desenvolvendo, e como eu disse, não só comigo, mas com todas as pessoas que fazem parte desse projeto de inclusão e diversidade. Então, eu comento muito com meus colegas que eu sou realmente uma adoradora da cultura da empresa a qual eu trabalho. E eu, como agente, tem ali a parte de curiosidade, gente, mais curiosa que eu não tem, então foi bem nesse foco ali de curiosidade, de saber o que eu poderia melhorar, como eu poderia ajudar, o que eu poderia aprender com outras pessoas, até mesmo porque eu tenho a deficiência de baixa visão, mas eu tenho outros colegas com deficiências diferentes, então o meu problema pode não ser o do outro, então isso eu sou muito... E é bacana, porque quando você se conhece, você sabe o que você é bom. E eu sou boa no bate-papo, na conversa, no network. Então, eu pensei assim, gente, vou juntar isso e virar agente dentro da Yara, né? Temos aí a parte, com certeza, da responsabilidade, né? Não é só aquela coisa de levar sou agente e levar só um nome, né? Não, tem a responsabilidade, tem a preocupação, e não só a preocupação, mas também a procura da solução. E, com certeza, né, a empresa ela tem essa questão de ser, essa parte de ser referência, né, na inclusão e diversidade, e agora, claro, incluindo também a equidade aí nessa abreviatura. E a empresa ela é muito aberta para trazer ideias. Então, é muito... Você está com a sua cabeça aí aberta para pensar, ser um pensante, e a empresa ela está aberta para abraçar essas ideias, né? Então, a Yara ela tem isso também, e é muito bacana. E uma coisa que eu acho assim, tipo, top of mind também da empresa é que eu posso, mesmo eu tendo entrado pela inclusão e diversidade, eu poderia passear, vamos dizer, aí por outros drivers estratégicos que a empresa tem. Além de ter o Diferente Igual, que é a qual eu faço parte, tenho Por Elas, né, que são, então, mulheres que acabam tomando conta, a gente olhando a empresa também, tendo esse olhar de as mulheres comandarem, serem gestoras, ter posições dentro da empresa. Tem o Orgulho Yara também, né, que é o LGBTI+. Tem o Multiraízes, que esse também quando eu fui acabar me inscrevendo para o agente, eu vou dizer que esse... Então, além de fazer parte, então, do Diferente Igual, eu poderia, então, fazer parte do Por Elas, do Multiraízes, e o Multiraízes vem muito... Eu vou dizer que quando eu comecei, quando foi ali para fazer a escolha do Diferente Igual, eu fiquei bem balançada do Multiraízes, porque é algo que eu acredito muito também. E é algo também que quem me segue aí no LinkedIn sabe o quanto eu sou eu não vou dizer que eu sou um Malcolm X, mas eu sou uma Martin Luther King, né? Aquela que acredita muito em certas conversas, esses bate-papos, que a gente consiga melhorar muitas coisas. E além, então, de um outro drive que nós temos Plurigerações, que são o pessoal de 50 a mais. No Diferente Igual, nós temos a sponsor,
a nossa diretora do COI, que é a Rosângela Barbosa, nossa coordenadora é a Paula Souza, nós temos o coordenador, que é o Diego, e temos o Yuri. Então, o que eu posso dizer é que a Yara, ela está sempre... ela é mais ou menos como eu, ela não dorme. Então, ela está sempre conectada, e ela está sempre nessa parte de responsabilidade social, ela é uma empresa super engajada, essa parte em relação social, com a pandemia, ela foi uma empresa extraordinária, e então é uma empresa que eu tenho, vou dizer, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Maravilha, Lise. E é legal entender, né, esse contexto e entender que tem toda essa preocupação de olhar para todos esses grupos e de estar envolvendo todo mundo aí numa participação estratégica, porque mais do que ter os grupos, é importante que eles estejam realmente presentes nessa diversidade estratégica, né? Então, muito bom saber que tem esse lado e que há essa abertura, né? E é muito bacana também, Sam, que a gente tem dentro da Yara, não é aquela coisa de não ter referências, né? Então, porque quando uma pessoa ela entra dentro de uma empresa, ela acaba sempre procurando referências para ver se, será que tem alguém, né, negra, será que, né? Porque você sempre almeja ficar na empresa e crescer dentro daquela empresa. E o bacana é que a Yara tem. Então, a gente tem a diretora do RH, que é a Flávia Porto, nós temos lá fora, que é a Fernanda Larsen. Então, a gente tem referências, grandes referências lá dentro da Yara, e isso me deixa muito confortável também. Muito bom, muito bom. E você, Má, conta pra gente um pouco aí. Então tá. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre, de maneira bem resumida, a gente tem os grupos de afinidade que procuram fortalecer essas comunidades, não só as que são participantes, mas existem pessoas que são apoiadoras de diversas causas. Então, eu sempre me questiono muito isso, porque eu acho que a gente ainda está caminhando em passos lentos, porque as pessoas acham que quando se fala de diversidade, é um papel só de quem faz parte de um determinado grupo excluído. E, na verdade, é um problema de todo mundo, e talvez muito mais de quem se beneficia desse sistema que oprime alguns grupos do que quem literalmente é oprimido. Obviamente que quem é oprimido, talvez pontualmente, sofre muito mais, isso é indiscutível. Mas é um problema que atinge todo mundo. É um problema que atinge todo mundo, as gerações estão mudando, essas gerações de hoje são gerações que vão reagir de forma diferente da minha geração, da geração da Lise, da geração da Samantha. Então, pessoas que oprimiam, que oprimem e que hoje, de repente, não colhem alguns frutos direto, num futuro próximo, podem passar a colher esses frutos. Então, é um problema de todo mundo. A sociedade justa vai ser benéfico para todo mundo, não só para aqueles grupos que são marginalizados. A gente tem o Blend trabalhando com grupos LGBTQIA+, o Enable com PCD, o Infinity, que é de gerações, e o All-in com mulheres. Lembrando que a gente tem pessoas apoiadoras em todos esses grupos, indiferente de fazer parte deles ou não. Pode passar, Liz, por favor. E temos o Baiafro, que discute termos de questões raciais. Então, hoje aqui eu estou como uma representante do Baiafro. Vamos trazer um pouquinho aqui do que a gente tem feito nos últimos tempos, desde o processo de criação do Baiafro e o que a gente tem colhido com isso. É importante esse slide, eu acho importante trazer. O próximo, pode passar, Lisa, por favor. Porque sempre que a gente começa a discussão, principalmente para pessoas que ainda não são sensibilizadas com temas, as pessoas têm algumas dificuldades de entender o porquê é necessário isso, né? Então, a gente escuta diversos absurdos sendo normalizados, como, por exemplo, o problema do racismo é do próprio negro, tem mulher que é mais machista do que homem, enquanto, na verdade, não sabem do que está falando. E contra fatos não há argumentos, né? A gente precisa usar números, usar
a estratégia da informação que nos foi permitida de um tempo para trás, coisas que não eram permitidas para gerações anteriores, então, os que vieram na frente tendo que desbravar, sem ter acesso a números, sem ter acesso à facilidade de transferir essas informações e sendo oprimidos sem nenhuma ferramenta para poder trabalhar. Então, é super importante que a gente possa discutir esses números sempre que possível para as pessoas entenderem que não são temas que surgem de cabeças aleatórias. Opa, volta, por favor, Alice. Passou. Então, algumas questões bem críticas, né, que a gente só tem 5% dos cargos de liderança dentro das 500 maiores empresas no Brasil, somente 0,4% é mulher, e se a gente continuar da forma que está, a gente vai demorar 150 anos para poder ter uma equidade dentro do mercado. 2089 é um ano estimado para que negros e brancos tenham rendas equivalentes. Então, são números bem preocupantes, que se a gente não fizer nada, a gente vai passar 1, 2, 3 gerações e vai estar no mesmo patamar de discussão ainda. É legal, a gente estava até conversando mais cedo sobre isso, né? Que às vezes as pessoas querem trazer o processo de abolição, como aconteceu no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos. A gente só atingiu o percentual de negros e pardos concluindo o curso superior em 2001, o mesmo percentual que os Estados Unidos atingiu lá em 1947. Então, a importância de ter políticas públicas, a importância da gente discutir o tema, e a gente precisa trazer mesmo para a zona do consciente e saber que a gente tem um problema, enquanto a gente não assumir que há um problema e que se a gente não fizer nada, esse problema vai perpetuar, a gente não vai partir, a gente não vai, vamos falar, a gente não vai transponer nenhuma barreira. Pode passar, Luiz, por favor. Mais um. Mais um. Uai. Deu alguma coisa estranha no outro slide. Não, tinha um slide no meio do caminho aí desses dois. Mas deixa aí, tem problema não. A gente vai falando aqui com base nisso. As discussões se iniciaram dentro da companhia em 2015. Em 2017 foi lançado o grupo de afinidade BaiAfro, que traz toda essa complexidade de discutir o tema e trazer para dentro da companhia uma empresa que seja o mais representativo possível dentro da sociedade. Desculpa. Tivemos algumas ações aí ao longo aí de 2019, 2020, e o último deles, que talvez foi o que tenha tomado mais corpo, foi o programa de liderança negra, onde foram contratados os trainees 100% negros para poderem serem preparados para assumirem cargos de liderança dentro da companhia. A gente também teve um apoio super forte dentro da parte de contratação de estagiários e desenvolvimento desses estagiários. Então, hoje, praticamente o percentual de estagiários ingressos dentro da Bayer são representativos dentro do que é a população negra dentro da população brasileira. E o último lançamento nosso agora é para 2021, onde a gente vai iniciar um programa de desenvolvimento de mulheres negras, então um programa bem focado na linha de inteligência emocional, de desenvolvimento individual de cada uma, de protagonismo nosso dentro desse papel de ser desenvolvido e ser preparado para o mercado. Pode passar. Hoje a gente tem um squad baseado em 6 pilares, então, junto com o desenvolvimento do BaiAfro, foi sentindo a necessidade de ter áreas específicas para trabalhar nesse projeto como um conjunto. Então, a gente tem uma parte de atração e contratação, que é onde visa realmente buscar, localizar e contratar, trazer mesmo para o time pessoas profissionais da população afro que estejam de acordo com a empresa, que estejam alinhados e que queiram fazer parte desse nosso legado. A gente tem o grupo de desenvolvimento, onde a gente trabalha para que essas pessoas realmente possam se desenvolver e ficarem retidos na companhia.
tendo desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, e que realmente elas se sintam preparadas para poder fazer parte do nosso time. Cultura, que traz todo esse âmbito de letramento, junto também com a comunicação e o desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente não consegue trabalhar de maneira segregada. Indicadores, o que não se mede, não se gerencia, então é super importante que a gente tenha clareza e consiga medir se as nossas ações estão surtindo efeito dentro da companhia, e stakeholders, que é onde a gente faz a capilarização das ações para as demais comunidades que a gente tem espalhada pelo Brasil inteiro. Então, a gente trabalha de forma bem sinérgica, todo mundo envolvido com todo mundo. Pode passar. Outra coisa que eu esqueci de falar lá no slide de trás, que do ano passado para cá, a gente tem feito e fortalecido a rede de apoio para comunidades de A&D que estão dentro da companhia. Então, a gente sabe, né, no momento pandêmico, onde saúde mental tem sido cada vez mais discutido, cada vez mais difícil a gente manter esse equilíbrio sozinho, num momento tão delicado quanto a pandemia. Então, foi uma das ações também do Baiafra, a gente conseguir fortalecer uma rede de apoio e suporte, suporte e acolhimento para essa população. Tudo fruto aí dentro do nosso grupo de afinidade. Passar. Eu me envolvi com o Baiafro antes de saber que o Baiafro existia. A gente não tem dúvida, né, do grupo que a gente faz parte. E, como eu disse lá no início, sempre questionando, né, cadê as pessoas aqui, por que estamos sozinhos em determinados lugares, por que não ocupamos determinadas posições. E o dia que eu entendi na prática o que significava ancestralidade, tudo para mim passou a fazer muito sentido. Então, é que a gente possa continuar o legado das gerações que vieram antes da gente, abrindo caminhos para que a gente pudesse discutir isso aqui hoje. Então, o nosso papel aqui, ainda que seja ter uma casca um pouco mais grossa, ter o couro mais grosso um pouquinho para aguentar algumas pancadas, mas é que a gente possa tornar esse ambiente mais tranquilo para quem ainda vai vir. Então, celebrando todos os momentos pelos que vieram antes, abriram esse caminho, e a gente vai fazer o possível para deixar mais fácil para quem vier pela frente. Gratidão, Lizzy. Eu vou dar um stop sharing aqui para a gente poder voltar para a tela. Eu vou colocar a galeria para as pessoas nos verem. Eu fiquei muito impressionada porque, assim, hoje, eu, enquanto coordenadora de um programa de diversidade, eu tenho visto muitas empresas, né, trabalharem e falarem dessas questões dos programas, de como que estão se organizando, como é que estão trazendo as pessoas. E uma das coisas que a gente percebe nesse movimento é que, assim, muitas vezes a empresa tem todo esse pilar, tem todo esse desenho, você entra no site, tem lá as propostas, mas quando você chega nas pessoas que estão dentro da estrutura, elas não percebem essas ações acontecendo, né? Essas ações ficam meio dispersas ou ficam, às vezes, num grupo muito restrito, e aí, às vezes, as pessoas nem sabem quem está envolvido, com quem que pode tirar dúvida, para quem que pode perguntar, e é muito legal ver que vocês têm essa propriedade, né, de enxergar esse todo dentro da empresa e de poder também falar a respeito, muito no sentido de convidar mesmo as pessoas a participarem, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa que realmente as pessoas se sintam parte do processo e se sintam participantes com a gente dessa construção. Não adianta nada você ter um programa lindo, com pilares super bem estruturados, uma política super bem estruturada, e as pessoas que estão lá dentro olham para aquilo e falam, tá, mas e aí? O que eu estou fazendo, né? O que eu consigo fazer? Então, é muito legal ter vocês podendo compartilhar. E aí eu queria perguntar para vocês, né, até com base nessas questões que a Marcela trouxe, se vocês acham que está realmente mudando essa questão do balanço para a gente chegar mais perto dos cargos que realmente decidem as coisas, né? Hoje eu sei que existem
por exemplo, a gente já tem aí o curso para conselheiras, que é o 101, que está sendo aí coordenado pela Lisiane Lemos, com mais algumas líderes que são mulheres negras, já formaram a primeira turma, estão agora em andamento com a segunda, mas a gente sabe que nas realidades das empresas, geralmente, quando vai chegando de média gerência para maior gestão, não só mulheres negras vão desaparecendo, mas as mulheres como um todo vão meio que se perdendo nesse processo. E vocês estão em segmentos extremamente machistas, né? Extremamente liderados por homens. Como é que vocês percebem esse movimento? Como é que vocês percebem esse realinhamento aí? E se essa perspectiva realmente está acontecendo do tipo, o pessoal lá de cima que está lá, principalmente os homens, estão abrindo espaço e tentando fazer algumas ações, e aí não sei se vocês podem compartilhar com a gente, ou a coisa ainda está muito assim, a gente ainda tem que brigar muito, a gente ainda tem que respirar muito. Como é que está funcionando? Eu acho que são dois, aquela coisa assim, são dois olhares, né? Se a gente for olhar para de toda ali para fora, vamos dizer, eu dentro da Yara, eu consigo ver que sim, né? Que existe essa preocupação, que existe um movimento. Em reuniões, os homens eles colocam como nós podemos ajudar, qual o olhar que nós podemos, eles já se colocam nessa posição. Mas se a gente for fazer um olhar macro, em termos com outras empresas, o que nós olhamos, o que nós vemos nas mídias, e eu ainda vejo um gap muito grande em relação a isso. Hoje cedo eu estava conversando com a Marcela até, é aquela coisa assim, a gente acaba olhando muito para o outro, para o exterior, a gente acaba olhando muito, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e não acaba admitindo que nós somos um país racista, que nós somos um país machista, e enquanto nós, o brasileiro, ele não aceitar essas falhas, ainda esse gap ainda vai ser grande. Então, não é aquela coisa assim, adianta fazer esses movimentos? Adianta. E está impactando? Sim, mas teria um impacto maior se os brasileiros aceitassem que existe essa falha. Dizer, realmente, nós somos machistas e agora como vamos fazer a partir de agora? E uma coisa que eu tenho, assim, que eu bato muito a tecla, é aquela coisa assim, o assumir e também aquela coisa do vamos fazer a modificar. E o modificar não é de uma semana para outra, não é de um mês para o outro. Existe um trabalho. Então, não é aquela coisa assim, hoje aconteceu alguma coisa, vamos dizer, uma colega sofreu algum assédio, aquela coisa, aconteceu alguma coisa pontual dentro da empresa e a empresa contrata uma consultoria, a consultoria vai lá, posta que foi contratada pela X empresa, daqui uma semana a empresa pega e monta e cria lá um projeto que contrata não sei quantas mulheres, e daqui 2 meses o brasileiro esqueceu que aquela empresa fez tudo aquilo, que aconteceu aquilo. Então, não funciona assim. Então, a cultura ela não é tipo de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Ela igual eu comento aqui, a Yara ela não veio, tipo, foi agora que iniciou esses projetos. Não, ela já está vindo. E ainda tem coisas a melhorar? Tem. Mas é algo que está sendo bem efetivo. Então, não é que nós vamos sair ali postando em nossas redes sociais, dizendo, olha o que a gente, o que a empresa fez. Aí, não, a gente faz muito aquela coisa assim dentro de casa, a gente cuida muito dos colaboradores que estão ali dentro. Então, e eu vejo muito que as empresas elas fazem isso muito para a galera de fora, muito para a mídia, não cuidando dos seus colaboradores. Fazem muito aquela coisa assim, olha, nós contratamos, há um tempo atrás, passando por uma empresa, um CEO ele disse, olha, nós temos agora uma gerente mulher e ela está grávida. E aí? E ele colocou aquilo como uma ênfase, tipo, ela está grávida e ela é gerente agora. Sabe? Então, e ele falou aquilo como uma ênfase, que eu fiquei pensando, gente, sabe? E se tu for ver nas mídias,
ele vai postar, a empresa vai postar várias coisas em relação, olha, nós contratamos mulheres, e nós aceitamos a diversidade, inclusão, e vai cheia de, o que a gente chama aqui no Sul, cheia de ladainha, sabe? E eu acredito muito em relação a isso. Eu acho que acredito muito do cuidar dos colaboradores, realmente, do que tu tem ali, cuidar do teu terreno, cuidar da tua cultura, deixar ela forte o bastante, robusta o bastante para realmente chegar ali uma Marcela, uma Lise, José, Maria, Samantas, e dizer, ó, eu pertenço a uma empresa, não é aquela coisa tipo, sou contratada da empresa, tô lá na empresa, não. Eu me senti realmente pertencente. Então, eu acredito muito nisso. Você, Má? Então, vamos pensar, né? A complexidade, o tamanho e a capilarização que precisa dentro de uma empresa até a gente chegar e ter garantia que realmente está tudo sendo tratado da mesma forma. A gente caminha muito aquém dos passos do que a gente gostaria, porém muito melhor do que talvez a gente poderia. Então, a gente entende que tem muito que melhorar ainda, que tem muito que se fazer, por isso a gente trabalha nesses pilares de forma a estruturar e para que tenha, assim, eu sou extremamente preocupada, e a gente fala isso no pilar o tempo inteiro, sobre a questão de saúde mental, da questão da gente estar pronto para lidar com toda essa complexidade de um mundo machista, de um mundo racista, de um mundo xenofóbico, de um mundo onde as pessoas esqueceram o real sentido de respeitar as diferenças, e que a gente precisa estar muito fortalecido. Então, eu sinto que na empresa isso é levado muito a sério em relação a fortalecer quanto indivíduo, para que a gente possa estar forte quanto indivíduo e colher os frutos do restante do processo. Então, a gente se fortalece quanto indivíduo, a gente tem uma rede forte de acolhimento, a gente tem uma rede forte de identificação. Claro que a gente tem poucas pessoas, apesar de termos representatividades extremamente significativas dentro da companhia, mas a gente entende que é um processo e que esse desenvolvimento da companhia como um todo faz parte. Então, a gente aguarda isso mesmo. Estranho seria se uma sociedade que não discutia o tema há 10 anos, já tivesse totalmente letrada hoje, né? Então, a gente entende que a velocidade talvez não é o máximo que poderia, que a gente queria, mas que faz parte do processo. E que a gente precisa realmente estar muito forte, muito equilibrado, porque problemas vão acontecer o tempo inteiro, até mesmo porque, apesar de estar numa empresa que nos ampara, a gente vive numa sociedade que ainda não está preparada para isso. E a gente entende que talvez a gente está adiantado quanto companhia, mas quanto sociedade a gente está muito atrasado. Então, a gente vai lidar com essas questões em todo momento. E aí eu acho que é exatamente isso, né? Importante para que, fortalecidos, podemos fazer, literalmente, trazer um empoderamento para as minorias de maneira geral, né? Então, eu só vou ser livre o dia que ninguém mais for oprimido. Então, a gente continua trabalhando para isso, né? Se identificando, se amparando. É muito legal esse fato da gente poder trocar figurinhas com outras empresas, porque realmente você vai colhendo ideias, colhendo ações que podem ser replicadas para outros lugares e, literalmente, transformar a sociedade para uma sociedade mais empoderada. Vocês veem que curioso, né? Esses dias eu estava acompanhando, tem um grupo que eu faço parte, e justamente ele é feito por mulheres negras que estão conectadas de alguma forma com áreas de contratação e tudo mais. E aí a gente estava conversando sobre algumas coisas que a gente ainda presencia, né, hoje ainda, como, por exemplo, aquela entrevista que você decide fazer ela de forma coletiva, e eu presenciei uma situação dessa. Então, você põe um monte de gente ali no chat para falar todo mundo, né, ao mesmo tempo, e aí tem aquelas mulheres que falam, eu sou mãe, e ainda tem aquela, infelizmente, aquela mulher do RH que fala assim, e quem fica com seu filho se você vier trabalhar aqui? E se ele ficar doente, quem que vai levar no médico? Né? Assim, vindo de um homem já é doloroso, mas vindo de uma outra mulher, é uma situação tão, assim, pesada, né? Você olhar e falar, poxa,
né? Eu tô precisando trabalhar, amiga, e né, me ajuda a ser uma mulher que, né, faz a diferença. Então, eu acho que a gente ainda tem muito disso, e quando a gente traz para o conceito da questão racial, a gente ainda tem mais alguns poréns que a gente nem está levando tanto em conta aqui, mas que também pesam, né? Como, por exemplo, a gente ainda tem muitas pessoas que são negras, que são lidas pela sociedade como negras e que não se identificam nesse papel, né? Eu passo muito por isso nas formações. Às vezes a gente vai conversar e a pessoa fala assim, não, mas eu não sou negra, né? E a leitura social dela é de uma pessoa negra. Os nãos que ela escuta são dados porque a sociedade a lê como uma pessoa negra. Então, a gente ainda tem também todo esse processo de reconhecimento, de auto-reconhecimento, que também está acontecendo agora, né? Tem algumas escritoras que estão aparecendo agora aí como sponsors e tudo, como a Bia, que elas falam, gente, eu me descobri negra aos 30 anos. Eu vivi 30 anos Tamo sem junto, saber que eu tô era nessa negra, frente. né? Se gerasse dúvida, né? Não é verdade? E assim, às vezes nos formulários de inscrição dos eventos que a gente organiza, a gente coloca lá, né, qual que é a sua autodeclaração. E tem gente que ainda coloca, não sei. Então, assim, a gente ainda está nesse descobrir-se, né? Porque quando você se assume uma pessoa negra, você traz todo um processo cultural com você, que você tem que assumir, né? Porque você vai começar a perceber que coisas que para você antes podia parecer normal, é sempre assim, sempre acontece, você começa a entender que não. Se conhecer, se identificar, ter orgulho disso e aceitar que você não vai ter um minuto de paz mais daí para frente. Né? Que, assim, paz é um momento que depois que eu passei por esse processo, eu não me recordo mais quando foi o último momento de paz que eu tive. E esse E é conversando com os doloroso. outros, a gente vai identificando, né, que assim é realmente um problema extremamente coletivo. A partir do Uhum. momento que você se identifica, que você se aceita, várias pessoas falam, mas não entendo como que não teve esse processo de aceitação. Claro que as pessoas não vão entender. Elas não passaram por isso, elas não eram... o processo de pegar uma criança com 5, 6 anos de idade, levar num salão, que cometeu uma agressão, que é alisar o cabelo de uma criança que só queria ser criança e que está tendo preocupações de se adequar a alguns padrões para serem aceitos ou para não serem excluídas, enquanto deveria estar preocupada em brincar, em simplesmente aproveitar a infância. Isso é muito violento. Então, a gente cresce nesse processo de, opa, eu não quero isso para mim. Isso faz mal, já me ensinaram que isso é errado, eu quero distância disso, não quero ser associado. Então, ocorre todo aquele processo de caracterizar com algo que não nos representa e de não ter orgulho do que a gente é. É muito doloroso. Muito, muito. E é Não, uma situação assim, né? Aí eu já te passo, Lizzy. Por exemplo, a gente está falando aqui da criança, mas quantos adolescentes não estão tentando hoje estar com o Black Power ou estar com as suas tranças, ou enfim, e que chegam na empresa numa seletiva e o pessoal fala, então, e deixa eu te dar um toque, para você conseguir entrar e trabalhar melhor no corporativo, ou ir trabalhar, tira isso, usa menos cor, usa menos brilho, aparece menos, que provavelmente vai dar mais certo, né, Li? muito isso. E aquela coisa assim tu ter que ser enquadrado, né? Tu vai ter que, tipo, seguir aquele modelo. Tu vai ter que estar naquele... olha, eu acho melhor tu colocar uma camisa branca, né, se for um homem, uma camisa branca, uma calça jeans e um tênis branco aí, no máximo preto, nada muito colorido, ok? E daí ele vai chegar no roupeiro dele e vai dizer, putz, não tenho nada disso, né? E aquela coisa, e eu vejo muito isso também, que é doloroso, já no início lá, quando a gente vai para a escola, que a gente não tem nada da nossa história nos livros, sabe? Isso eu vejo, isso eu tenho muita, sim, hoje eu vejo que me fez falta isso. Então, é aquela coisa, então tu senta, tu estuda sobre toda a Europa, de cabo a rabo, tu estuda tudo a Europa, tu estuda toda ela, tu estuda a história dela toda, tu vai da 4ª série até a 7ª série ali, estudando tudo isso. Daí tu entra no teu ensino médio, estudando mais ainda. Daí, quando você ouve em relação, quando você já é adulta, daí aquela coisa, já leu vários livros, daí você começa a ver, olha, a Princesa Isabel já não era tudo aquilo ali que eles me falaram.
Princesa Isabel desenharam uma princesa ali que não era princesa. Então tu começa a ver, e isso é tão doloroso, porque daí tu começa assim, ó, a pensar assim, ó, tá aí a minha história. Porque daí é aquela coisa assim, tu chega, eu tive colegas, então eu moro em uma cidade alemã, de origem alemã, então é aquela coisa assim, meu sobrenome é tal, meu bisavô veio da Alemanha, veio morar no Brasil, não sei, sabe? Todo mundo tinha ali uma história. E eu notava que eu não tinha uma história. Tipo assim, tá, da onde veio meu bisavô? Sabe quem é? Eu não tinha história. E isso eu comecei e isso na adolescência é a pior coisa, porque daí tu não começa a ter, tu não tem referências, sabe? E daí, quando tu é adolescente, o que mais tu procura são referências. E então tu começa a ver, assim, a procurar livros, a procurar filmes, e aquela coisa toda, e tu vê que é escasso no mercado. Daí tu começa a querer olhar escritores negros, aí tu começa a ver também é meio escasso no mercado, e daí tu começa a ver assim, ó, por quê? Sabe? Daí tu começa a fazer essas indagações, mas por quê? Daí tu começa, eu comentei hoje cedo com a Marcela também, daí tu começa a ir para a faculdade, daí tu começa a ver que tu só tem mais 2 colegas negros. Daí tu começa, que estranho isso. Daí tu vai para uma empresa, a maioria dos diretores são brancos. Então, e isso te deixa tão pesado, que isso que a Marcela trouxe em relação a psicológico é tão importante, que eu realmente, e eu admito e falo isso abertamente, eu faço terapia. Porque aquela coisa, isso te deixa com uma ansiedade tão grande de você ser uma pessoa boa o bastante, e boa 24 horas por dia, 365 ou 366, caso um ano bissexto, que te deixa cansado. Porque tu tem que acordar de manhã cedo, tu tem que estar impecável, a tua roupa passada, aquela coisa toda, tu fala inglês? Não, tem que falar espanhol, tu tem que falar espanhol, e daí tu vai para a faculdade, tu tem que ser A na faculdade, porque se tu for B, tu já acha que tu vai perder o emprego para alguém, e aquela coisa toda. Isso te exige tanto psicologicamente, te deixa tão cansado, que tu vai ter que um dia tu vai ganhar tu tem que ir para um terapeuta, sabe? Por isso que é tão importante, porque tu vai chegar lá, ele vai chegar lá e vai te dizer, nem todo mundo é 100%. Ok, daí eu brinco, eu tenho que pagar para ouvir isso, mas sim, eu tenho que pagar para ouvir isso, que eu não preciso me exigir tanto, que eu posso falhar, mas aí eu chego lá, eu posso falhar, daí se eu falho, daí tem olhares para mim, porque esses olhares são de pessoas que ainda não assumiram que são racistas, que vivem em um país racista. Então, é uma esteira, uma cadeia tão pesada, tão grande que a gente carrega, que eu não vejo, eu não tenho um olhar com esperanças, assim, tipo, em 2000 e tanto a gente vai estar bem melhor. Eu ainda não tenho esse olhar. E nesse ensejo, inclusive, do que a gente está falando, eu queria perguntar para vocês duas, o que vocês têm visto ou o que vocês têm acompanhado que tem ajudado essas pessoas que vão chegando na empresa, que vão entrando nesses ambientes, a conseguirem lidar melhor com isso, além da terapia, que a gente sabe que é necessária, e durante a pandemia eu acho que surgiram uma porção de grupos de conversa, né, de temáticos e tudo, porque o pessoal estava precisando conversar e achar alguém ali conectado para falar, eu também, não é só você, vamos junto, né? Mas assim, o que mais, né? Porque a gente, como a Lizzy colocou, a gente se exige tanto, né? Você está fazendo o ensino médio já pensando na faculdade, você está fazendo a faculdade já pensando no pós, você está fazendo não sei o que, já pensa, sabe, a gente não consegue nem viver o presente bem, porque você já está olhando para o próximo passo, porque você sabe que não ter esses próximos passos te coloca bem mais para trás do que, né, você buscaria para ter sucesso e tal. E aí eu acho que isso vira um pacote muito difícil, muito pesado de ser digerido, e às vezes algumas ações mais pontuais, mais suas, conseguem de repente te trazer um pouco mais dessa tranquilidade. Então eu queria ver com vocês, o que vocês têm visto assim, que vocês acham que está funcionando um pouco melhor, que as pessoas podem tentar trazer para o seu cotidiano, do seu lugar, da sua baia, da sua posição, da sua busca de trabalho,
para elas terem um pouco mais dessa tranquilidade e não traçarem uma régua tão alta, que às vezes é tão alta que se torna, né, você fica tão esticado o tempo todo que chega uma hora que você não tem mais fôlego para se esticar para alcançar. Então, o que vocês têm visto? O que vocês sugerem para a gente poder trazer para o nosso dia a dia para transformar isso num processo um pouco menos doloroso e opressivo? Fala, Má, Posso primeiro. falar? Primeiro, eu acho assim que a gente evoluiu muito em relação a isso, quanto à rede de acolhimento e rede de identificação. Então, o mundo globalizado, a tecnologia, o acesso à informação, ele nos facilitou muitas conexões que antes eram praticamente impossíveis. Então, hoje, eu, sendo uma mineira, morando no Mato Grosso do Sul, consigo me conectar com a Lise, que mora lá no Rio Grande do Sul, com a Samanta, que mora em São Paulo, e que passamos por problemas semelhantes. E a gente tem se acolhido, talvez não da velocidade que a gente queria, mas numa velocidade muito maior do que a gente estava nesse ponto de discussão um tempo atrás. Então, passar a admirar o que parece com a gente, passar a admirar o que nos acolhe, o que nos incorpora aos lugares, foi o que tem dado mais certo para mim. E é o que eu tento fazer também. Então, saber que temos com quem contar, saber que não somos os únicos nos lugares, apesar de sermos os únicos, não somos. Então, essa rede de apoio, essa rede de acolhimento, para mim, é o que tem feito mais sentido, assim, claro, né? Junto com o suporte psicológico, com esse fortalecimento terapêutico e tudo mais, mas o fato de realmente nos conectar com pessoas que estão na mesma luta que a gente. Eu acho que isso é super importante e que isso tem feito toda a diferença. E hoje, assim, são menos rivalidade, né? Antigamente tinham mais esse negócio, opa, cheguei aqui, não quero mais ninguém aqui para competir comigo. E acho que hoje, nessa rede de fortalecimento, a gente, opa, mais um, vem mais um, vem mais um, cadê? Caça para cá, porque tá pouco. É isso mesmo, isso aí que eu ia colocar. Eu acho que é muito isso da identificação, do achar que, um certo ponto, achar que era só eu que tenho esse problema, mas não, né? Tem um mundo aí fora. E o mais bacana foi que essa rede de acolhimento, tanto que a Mar comenta, eu sinto e senti muito mais na época da pandemia, do que eu conseguia vivenciar esse acolhimento quando não era virtual. Porque é aquela coisa do virtual, tu fica, né, tu vai para a empresa, tu fica lá dentro, né, com o mesmo grupo e aquela coisa toda, daí sai, daí vai no transporte, é sempre a mesma galera, então, e é sempre o mesmo grupo. Então, na época da pandemia, trouxe muitas coisas, a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas o que me trouxe muito de uma coisa boa, maravilhosa, que eu posso dizer, foi pessoas diversas, de diversos lugares, e com diferentes histórias, com histórias iguais, que me acrescentaram e que eu sei que eu também, que houve essa troca. Então, eu vou dizer assim, sempre perguntam, né, o que vai se manter depois da pandemia, né? É uma coisa que eu vou manter depois da pandemia, vai ser isso, vai ser ainda ter essa ligação, mesmo que virtual, com pessoas de vários lugares diferentes, porque isso me aquece o coração. E é muito curioso, né, a gente perceber que apesar da gente estar num país de dimensões continentais, a realidade que a gente vive, como a Má colocou, ela se repete em alguns aspectos, né? Em alguns lugares menos, outros mais. Por exemplo, o pessoal fala assim, mas São Paulo, capital, é metrópole. A gente continua passando pelas mesmas situações que né, se enfrentam em outros lugares, e às vezes aqui talvez seja até mais complexo, porque é mais invernizado, né? Então as pessoas são um pouco menos, às vezes, explícitas nessa questão, né, de fazer a diferença, mas por outro lado também a gente acaba tendo talvez uma exposição maior também daquilo que não se fala, né? Então, às vezes as pessoas, não, mas deixa para lá, não vamos deixar para lá, vamos trazer para a conversa que a gente precisa falar sobre isso, né? E é um pouco disso também que eu queria perguntar para vocês. Quando vocês olham
para esse caminho que a gente está. E aí eu não vou falar 5 anos não, porque eu acho que, gente, hoje falar em 5 anos é muita loucura, tá muito insano. Mas o que vocês enxergam 2022? Qual seria o sonho de vocês de 2022? Como é que seria um 2022 melhor? Eu sou a pessoa que meu sonho é ver o mundo justo. Então, para mim, o mundo só vai ser melhor o dia que ele for mais justo. Espero que cada dia a gente possa ter dias mais justos. É o meu sonho assim de consumo para um mundo melhor, é literalmente esse. Já ouvi em alguns lugares que o meu problema era esse, tá? Porque eu tinha senso de justiça. Falei, nossa, eu adoro tão ser ligada a esse tipo de problema. De forma bem resumida, né? Então, eu acredito que, para mim, eu acho que eu não sou tão. É aquela coisa assim, eu já fui mais esperançosa, vou dizer, né? Dizer, daqui 5 anos, aquela coisa, o mundo fantástico, aquela coisa toda, eu já fui bastante assim. Mas certas situações que estão acontecendo aí diariamente nos jornais, aquela coisa toda me tira um pouco do sério. Então, eu queria realmente que fosse mais igualitário, sabe? Que não fosse aquela coisa do eu ter um olhar para Samantha, eu ter um olhar para Marcela, não, sabe? Aquela coisa assim, eu não ter que dizer assim, que eu acho muito idiota, eu tenho um amigo gay, eu tenho uma amiga negra, eu tenho um amigo, pronto. Então eu queria que existisse isso, que fosse aquela coisa mais. E eu acho que é uma coisa tão simples, mas que as pessoas elas complicam muito, sabe? Eu tenho uma frase que eu digo assim: eu amo do início do livro até o fim. E tem pessoas que eles amam até a página 29. E esse é o erro. Então, se tem que amar as pessoas, não dizer, eu amo ela porque ela é branca, eu amo ela porque ela é uma pessoa hétero, não. A gente já está caminhando aí para o finalzinho, para não estourar o tempo de ninguém, que eu sei que todo mundo tem uma vida bem corrida. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, nós aqui, mulheres, né? Eu sou mãe de 2 meninos, eu tenho certeza aí que vocês têm as particularidades de vocês enquanto mulheres na carreira, na vida, mas a gente sabe que durante a pandemia se agravou esse quadro, principalmente para as mulheres negras, com relação à empregabilidade, com relação à segurança, né? Até a questão alimentar aí, de ter as famílias tendo o mínimo necessário para uma sobrevivência digna. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho aí da visão das empresas, como que vocês enxergam, o que vocês sugerem para que essas mulheres, essas meninas que estão estudando, esse pessoal, comece a se organizar para esse processo aí de 2022, para que possam ter aí um acesso, de repente, ao mercado e tudo mais. O que vocês enxergam aí de perspectivas? Eu, particularmente, enquanto educadora, tenho visto na tecnologia um grande aliado para romper várias barreiras. Ela tem permitido não só esses encontros, como vocês pontuaram, de pessoas que estão em lugares muito distintos, mas informação, da gente poder fazer cursos, buscar, né? E às vezes a gente fica assim, mas que curso? É tanta coisa, é tanta opção, é tanto caminho, né? Para onde eu vou? Então, o que vocês estão enxergando aí que vocês podem trazer como algum insight de perspectiva para que essas mulheres comecem a, de repente, chegar um pouco melhor preparadas para essas seletivas, para essa série de movimentos que a gente está vendo? Hoje mesmo eu estava vendo um movimento da Movile, de contratação, enfim, tem muita gente aí abrindo seletivas, mas a gente sabe que não é só abrir, né? A gente precisa ter, do outro lado, pessoas que possam atender às vagas. O que vocês sugerem? Quer falar, Liz? Posso falar? Eu vejo que antigamente, em comunidade, era assim: o menino jogava futebol, né? Ou a menina tinha que ser bonita para virar modelo, e era isso, né? Então, hoje eu coloco ali, tem a tecnologia, galera. Eu sou uma pessoa que eu adoro tecnologia. E vejo ela como saída para muitas coisas. E o bacana é que
com a pandemia, muitas coisas ficaram IAD, veio muitos cursos gratuitos, então tem que estar muito atento em relação a isso, a esses cursos gratuitos, tem muitas pessoas também de recursos humanos que acabam ali se propondo a formatar o currículo, tem que estar atento a isso também. Então, eu vejo que hoje em dia tem bastante, que a tecnologia em si deu aí muitas saídas, né? A esses cursos gratuitos, a essas pessoas que estão dispostas, e essa parte também é muito bacana, porque tem muitas pessoas que ficaram aí com a pandemia, vêm muito dispostas a ajudar o outro, né? Veio muito essa parte da corrente. Então, é aquela coisa, eu não sei fazer não sei o quê, mas eu sei quem faz, eu te indico, então veio muito isso, assim. Então, isso é muito bacana. Só que a pessoa, né, ela tem que estar realmente atenta e aberta também, né? Tem mesmo que tem ali e saber o que quer. Isso eu acho muito importante, porque ali, como tu falaste, tem 1.500 cursos que vão oferecer, mas eu tenho talento para tudo aquilo ali, eu estou aberta para tudo aquilo ali, para todos aqueles, não, então com qual eu me identifico, né? Então vem muito isso. Então a carreira ela tem que ser muito focada nisso, em quem eu me identifico e o que eu gosto. Então eu vejo isso como uma saída. Sim. Eu acredito muito nisso também, nessa parte da gente explorar um pouquinho mais, mas será que eu vou gostar de fazer o quê? Porque muita gente vai um pouco na onda, né? Eu quero fazer tal coisa porque está na moda, porque estão orientando o que faz. E às vezes a gente esquece que você escolhe alguma coisa, você vai fazer isso eternamente. Então, é importante, dentro do possível, que a gente procure fazer algo que nos traga minimamente satisfação. E eu acho que o principal também é atenção. Não nos deixar ficar no lugar que nos colocaram. Porque o lugar que nos colocaram não era estar em ponto de discussão, não era estar em ponto de evolução, não era estar em ponto de melhorias. Então, me colocaram nesse lugar, mas eu não vou ficar nesse lugar. Eu acho que esse é o principal, porque quando a gente não se permite ser colocado naquele lugar que os outros querem, a gente passa a enxergar a possibilidade que, de repente, numa caixa fechada, a gente não enxergaria. Então, acho que é isso. Atenção, visão 360, observe todas as oportunidades dentro do que a gente consegue, claro, né? Que é muito fácil, às vezes, falar, né? Faça tudo, mas a gente não consegue fazer tudo. Então, dentro do que a gente consegue que a gente não perca essas observações fora da caixa. Eu acho curioso porque, por exemplo, quando eu lido com os grupos de jovens nos projetos, né, geralmente eu pergunto para eles, por que vocês estão fazendo esse curso, né? Porque eles estão em busca de oportunidade de trabalho, em sua grande maioria, para ajudar nas contas da casa, para poder ter a sua autonomia, né, de não ficar pedindo dinheiro em casa, enfim. E aí é muito curioso porque hoje em dia é difícil um deles falar, porque eu sonho. Essa expressão, ela sumiu do vocabulário, sabe? Ela meio que se perdeu. E as pessoas já não estão mais sonhando, né? As pessoas, elas estão muito naquela coisa de, poxa, eu preciso, não é? Não estou sonhando mais, eu preciso. E eu acho que conseguir resgatar esse processo de sonhar é extremamente relevante nesse momento, né? A gente precisa se permitir sonhar, se permitir... Poxa, eu tenho um sonho de um dia fazer um projeto para a ONU. Poxa, que show! Tudo bem, você vai ter que fazer um monte de etapas antes, mas é muito legal você poder pensar nessa perspectiva como um sonho. E não um sonho no sentido de esperançar, né, de ficar ali esperando, mas um sonho que te dá uma diretriz para você ir galgando e costurando a sua vida. E é lógico que a gente dificilmente vai conseguir fazer isso numa linha tão reta assim, mas costurando, né, as suas habilidades, se aproximando, vendo projetos que estão acontecendo, tentando entender quais são os perfis que atendem aquele tipo de projeto, o que você pode ir fazendo, participando de eventos, né, de ONGs. Então, por exemplo, o pessoal hoje para mim, mas não tem como eu fazer voluntariado, porque está tudo fechado. Tá, mas tem... Gente, é só jogar no Google, o que vai aparecer de entidade online fazendo movimentação, tá? Assim, absurdo. E a gente, como voluntário, a gente aprende, às vezes, muito mais do que se você tivesse trabalhando efetivamente na empresa. Porque na empresa você tem que executar determinada função. Como voluntário, às vezes, você pode transitar entre as áreas. Você recebe mentoria gratuita. Você tem acesso a testar e errar sem ninguém ficar te olhando e falando, você errou.
eu tô aqui de voluntário, tô aprendendo, né? Então, eu acho que assim, e eu também vejo que nisso não tem uma limitação de idade. Você pode começar isso desde muito cedo, 14, 15, 12 anos, e também você pode fazer isso com mais idade, porque você está ali colaborando, né? E aí, nessa hora, a ONG dificilmente vai falar, ah, não, não quero, né? Provavelmente ela vai te abraçar de alguma forma. Então, eu acho que também é um caminho legal das pessoas explorarem e que, ah, mas eu preciso fazer grana. Tudo bem, mas começa por aí, vai se organizando, vai vendo se realmente é o que faz sentido, né? Porque eu acho que nessa pandemia, o que fez a gente se mobilizar e se movimentar e continuar fazendo as coisas é porque a gente encontrou coisas que a gente gosta de fazer, né? A gente não adoeceu porque a gente continuou fazendo coisas que para a gente faz sentido. Porque eu acho que as pessoas que estavam fazendo coisas que não faziam sentido foram aquelas que, infelizmente, como a gente olha na educação, né? Durante a pandemia, 40% do efetivo de professores foi afastado por questões de depressão, de burnout, de uma série de sintomas. Por quê? Tanto pela questão de não conseguirem lidar com essa transição muito rápida, né, do analógico para o digital, quanto pela questão de realmente não conseguirem fazer conexão com os alunos, porque eles não conseguiram se adaptar. E aí você não pode culpar o professor, porque ele não foi preparado para isso, né? E o tempo foi muito curto, então assim, também não dava para ele saltar, né? Não dá para fazer um salto quântico. Você tem que desenvolver as competências, tem que desenvolver as habilidades. Então, quem já era professor que vinha dentro do modelo do digital, já vinha trabalhando algumas tecnologias, transitou muito mais tranquilamente. Agora, aqueles professores que estavam acostumados com sala de aula, ter aquela aula que ele dá lá há 10 anos, 15 anos, foi um corte muito brusco, né? E essas pessoas sofreram muito com isso. Então, às vezes eu olho assim, todos esses cenários e o que eu percebo é que realmente a gente tem um trabalho, nós que já estamos um passo mais à frente, de ajudar essas pessoas também a fazerem essa transição, né? E aí o que a Lizzy comentou de você entrar nas redes sociais, você participar dos grupos, por exemplo, só da semana passada para cá, eu acho que eu acompanhei uns 5, 6 summits diferentes, acontecendo online, ao vivo, no YouTube, aberto para todo mundo, com dicas assim dos mais variados segmentos, de comunicação, de como fazer seu negócio andar dentro da mídia digital, de aprendizagem criativa, assim, vários. Então, assim, gente, usem, né, essas ferramentas. Eu acho que a gente precisa começar a trazer isso também para a gente, para ajudar a gente a passar por esses processos, porque a tecnologia não vai esperar as pessoas, isso é fato, né? E se a gente quiser, daqui a um tempo, realmente encontrar esse ponto de equilíbrio, a gente precisa começar a estar mais próximo desse ambiente digital, seja através de uso no celular, no computador, num tablet, mas a gente precisa. E para aqueles que não estão chegando, a gente também fica com essa tarefa de tentar, de alguma forma, conectar, né? Hoje eu vi um lançamento de um projeto que está começando a tentar levar tablets e notebooks para as periferias. Eu acho que esse vai ser um movimento que, inclusive, essas empresas que fazem, né, o resgate de sucata eletrônica vão ser extremamente relevantes de ajudar a reconstruir equipamentos que estavam lá descartados, ou de empresas que fazem aquelas trocas, né, de equipamento do ano e trocam todo o parque. Então, assim, eu acho que tudo isso vai ter que começar a chegar para essas pessoas, porque realmente faz falta, né? Um estudante que durante a pandemia não teve acesso à internet, ele perdeu muita informação, né? A gente está com um cálculo aí. O ensino público em relação ao particular já tinha um gap de 2 anos. Com a pandemia, nós aumentamos para quase 5. Então, nós vamos E a ter gente alunos... sabe de quem a gente está falando, né? Exatamente, né? Então, a gente tem aí uma previsão de que os alunos do ensino médio dos próximos 3 anos, muitos vão chegar, inclusive, sem alfabetização digital, né? Ou seja, com noção básica do básico do básico, porque nem as matérias mais elementares para irem para o ensino médio eles tiveram. Então, como é que essa galera vai chegar na faculdade e ficar na faculdade? Porque é aquilo que eu falei, ano passado, quando saiu aquela matéria, nossa, mais de 50% dos estudantes negros estão na faculdade, eu falei, gente, que legal, mas quantos vão permanecer para terminar? Eu estou esperando chegar a final de 2022 para ver essa estatística lá. Porque o nosso maior problema, às vezes, não é entrar, né? Nosso maior problema é ficar. E isso é em tudo, né, gente? É na escola, é no trabalho. Você pode abrir um processo seletivo. Ano passado, vocês acompanharam um processo que teve de uma escola técnica, eu não vou citar nomes, mas assim, é uma escola super conceituada na área de tecnologia, e aí ela abriu bolsas de estudo, e ela falou, não, a gente vai dar curso preparatório de 1 ano para a galera entrar, porque a gente quer que as pessoas entrem, só que você tinha que ter que ter dedicação de 100% do seu dia lá dentro da escola para fazer o curso preparatório. Quantos jovens periféricos têm
condições de passar o dia inteiro dentro de um curso preparatório sem receber por isso, tendo que bancar seu transporte, sua alimentação. Gente, então assim, ok, a oportunidade está ali. Olha, a gente fez o nosso papel, né? Agora, se os jovens não aderem, o que a gente pode fazer? Então, assim, esse tipo de situação, a gente tem que começar a usar a tecnologia para ajudar a gente a superar. Né? Ela vai ser o que vai permitir que a gente comece a romper essas barreiras e comece realmente a estar mais próximos de oportunidades reais e de buscar essas oportunidades com uma construção mais forte. Então, eu fico muito feliz de ter recebido vocês duas aqui hoje, de saber que tem projetos acontecendo de verdade, os loginhos estão aí, gente, entrem lá no LinkedIn, deem uma stalkeada no pessoal, procurem as vagas, com certeza a gente vai ter muito trabalho ainda pela frente, mas se vocês não ocuparem essas vagas, alguém vai ocupar. Então, vamos lá, como a Má falou, bem, soma, entra aqui, vem somar com a Exatamente, gente. faz contatos, sai mandando mensagem para as pessoas, pede, pelo amor de Deus, conversa comigo, porque tem muita gente disponível para conversar com os outros, mas às vezes alguém que pode conversar não fica sabendo que pode auxiliar uma outra pessoa. Uhum. Então, às vezes, por um oi ali no LinkedIn, a gente pode abrir uma gama de oportunidades, pelo menos para saber, estamos juntos. Vamos entender um pouco mais qual foi o caminho que as pessoas fizeram. Existem muitos caminhos que não foram mostrados para nós. Infelizmente, a gente vai ter que descobrir meio que na unha, né? Na raça. Mas a gente está aí para isso. E o bom é que a gente já tem aí a Bayer fazendo isso, o bacana é que a gente tem a Yara já fazendo isso, e mostrando que tem solução, né? Que tem a abertura, que não é só a Lise Negra PCD que está dentro da Yara, não tem outros, não é só a Marcela Negra que está dentro da Yara, a engenheira, tem outros, então isso é bacana, né? Então a gente vai aquela coisa cortando o caminho para a galera aí chegar junto. Estejamos preparados porque as oportunidades virão, né? Então, não sei se é da sabedoria de todos, mas a Bayer tem um compromisso de 50% das mulheres em cargos de liderança até 2030. E a gente precisa estar aqui, firme e forte, porque vão precisar dessas mulheres. Muito bom, muito feliz, gratidão imensa por vocês terem tido esse tempo aí com a gente. Depois eu vou passar para vocês também os links, mas assim, gente, aproveitem que vocês descobriram duas pérolas aqui que estão com a gente para abrir portas, para ajudar a gente a caminhar. E também contem comigo, estou lá no LinkedIn, então vamos juntos que a gente consegue ocupar outros espaços e fazer diferença. Pode parecer pouquinho, um passinho de formiga, mas já está fazendo diferença. A gente já está fazendo essa live aqui, né? Há 10 anos atrás, talvez essa live nem pudesse acontecer. Então, assim, poxa, já está acontecendo. Vamos junto, que a gente faz a diferença, com certeza. Gratidão imensa, viu? Obrigada. Nos Obrigada, vemos. gente. Tchau, tchau. Tchau.